Olá, criançada, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de história de hoje nós vamos iniciar um módulo novo, o módulo 11, onde vamos falar sobre os imigrantes, que nós já vimos também, não é? Lá em geografia, vamos falar sobre os imigrantes, sobre as fazendas do café, sobre como que foi o início das comemorações, certo, crianças? Mas antes, vamos corrigir as atividades da aula anterior do Para Praticar do módulo 10 que a professora deixou para vocês? Vamos lá então, crianças, olha só. Vamos lá no Para Praticar, crianças. Ele inicia na página 37. Vamos lá para a correção, então. Olha lá. Opa, travou aqui. Oh, agora foi muito. Aqui. Assinale as alternativas realizadas por escravizados nos engenhos de açúcar. Olha só, crianças. Então, quais eram? Plantio e colheita de cana-de-açúcar, moagem da cana para obtenção do caldo, cozimento do caldo para a obtenção de açúcar. Ok? Então, ficou aqui a primeira, a segunda e a quarta alternativa. Aí vocês vão assinalar, vão fazer X aí. Aqui, com base em seus estudos, utilize as palavras do quadro para escrever uma frase sobre o engenho colonial. Aqui a professora deu uma sugestão para vocês, não é? Olha só, o trabalho dos engenhos da colônia era realizado por escravizados. Na 3, crianças. Numere na sequência correta as etapas da produção do açúcar listadas abaixo. Aqui a professora foi aí fazendo com vocês, não é? Primeiro é a moagem da cana, depois o cozimento do caldo da cana em tachos, depois aqui secagem e solidificação do açúcar, embalagem do açúcar e embarque do açúcar em navios para a Europa. Continuando então, crianças, olha lá na 4, aqui também a professora foi aqui fazendo com vocês. Que lugar como é o lugar que está retratado na figura? Mostra a margem de um rio com montanhas ao fundo. O que as pessoas negras estão fazendo? Estão procurando riquezas, diamantes na água do rio, não é? E as pessoas brancas, o que elas estão fazendo? Estão fiscalizando o trabalho dos negros. Aqui, crianças, aqui na 5A, crianças, olha só. O maior número de escravizados chegou no Brasil no ano de 1849. E eles costumavam trabalhar onde? Nas fazendas de café. Em que ano chegaram menos trabalhadores escravizados ao Brasil e por que aconteceu isso? Foi no ano de 1851, pois no ano anterior o tráfico de escravizados para o Brasil foi proibido. Não vamos testar, crianças, olha só. A vida nas cidades mineradoras era caracterizada pela a existência, letrinha C, a existência de trabalhadores variados, como escravos de ganho, comerciantes e artesãos, além dos garimpos. Na 2, crianças, leia as frases a seguir e assinale a afirmação correta. É a letrinha D. A escravidão foi proibida no Brasil somente em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Então, para concluir esse módulo 10, aí, o que nós estudamos aí, crianças? Olha só. Entre os séculos 16 e 19, os escravizados formaram a maior parte dos trabalhadores que viviam nas terras de hoje, que compõem o território brasileiro. No período colonial, a maioria da população vivia em áreas rurais, onde predominavam os engenhos de açúcar. Após a descoberta de ouro, surgiram muitas vilas e cidades no interior da colônia. Os escravizados eram submetidos a uma dura rotina de trabalho e os castigos físicos eram frequentes. Os africanos e afrodescendentes não aceitavam a escravidão sem reagir. A resistência ocorria por meio de fugas, revoltas e formação de quilombos. No século XIX, o movimento abolicionista ganhou força no Brasil, contando com a participação de escravizados e pessoas livres. Em 1850, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil foi proibido. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea proibiu a escravidão no Brasil. Vamos lá, então, agora, crianças, para a página 40, onde nós vamos iniciar o módulo
11, crianças. Vamos lá para a página 40. É só a professora voltar aqui no início do módulo aqui. Olha lá, pronto. Olha só. Vamos observar, crianças, nós já vimos aqui, olha só o nome, ó. Navio de imigrantes de Lazar Segal. Olha, crianças, vamos observar essa imagem aqui, ó. Que nós vamos tratar do que nesse módulo, ó? Gente de todos os lugares. Olha só, que o Brasil recebeu, lembra? Receberam vários imigrantes, pessoas de outros países. Vamos observar esse navio aqui, crianças. O que vocês estão identificando aí nessa imagem, crianças? Olha só. O que a gente consegue aí, ó, identificar? É possível perceber um grande número de pessoas amontoadas, né? Que olha só como estão próximas, uma próximas das outras, não é? Um monte de pessoas amontoadas aí num navio, não é? A situação das pessoas retratadas parece confortável? Ah, não está muito confortável, né, crianças? Porque elas estão viajando num espaço apertado, sem condições de descanso, não é? Porque a gente só vê aqui bancos de madeira, alguns pequenos bancos de madeiras e caixotes, vocês percebem aqui, ó? Tem caixotes aqui para ficar sentado, ou seja, não tem nem ao direito onde você apoiar as costas, não é? Você imagina por que as pessoas estão nessa condição? Olha só, aqui que a gente percebe que são pessoas pobres viajando em uma embarcação da Europa em direção à América. Eles vieram aqui em busca de oportunidade aqui na tão falada Terra Prometida que se comentava lá sobre o Brasil. Vamos então, crianças, na página 41, aí no Para Começar. Olha só. Como você viu em módulos anteriores, durante muitos anos no Brasil, a maior parte dos trabalhadores eram africanos escravizados e seus descendentes. Essa situação começou a mudar no século XIX. Neste módulo, você vai estudar os motivos que levaram muitos europeus e asiáticos a vir para o Brasil e como era a vida dos imigrantes nas fazendas e nas cidades que se desenvolviam. Vamos observar essa imagem aí, crianças. Olha só. Imigrantes italianos na colheita de trigo em fazenda no sul do Brasil. Olha só, a foto foi registrada entre o final do século XIX e o início do século XX. Olha, tinha até crianças aqui junto, não é mesmo? Olha só, vamos conversar então. As pessoas da imagem nasceram em outro país e passaram a viver aqui no Brasil. Você conhece alguém em situação semelhante? O que essa pessoa faz aqui? E aí, crianças, o que vocês acham? Vocês conhecem aí alguém que veio de outro país para trabalhar aqui no Brasil? E o que essa pessoa faz? Aí é a resposta de cada um. Se vocês conhecem alguém que veio de outro país para trabalhar aqui no Brasil, não é? Em sua opinião, por que uma pessoa muda de um país para o outro? Na grande maioria é em busca de melhores condições de vida, mas hoje também as pessoas mudam de um país para outro para poderem trabalhar e estudar, não é? Às vezes elas querem estudar, fazer uma pesquisa num determinado campo, acaba mudando de país, não é mesmo? Continuando então, vamos lá para a página 42, crianças. Nós vamos estudar aí da página 40 a 48 hoje, ok? A chegada dos imigrantes. Entre o final do século XIX e o início do século XX, mais de 3 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. No Brasil, o governo incentivava a vinda de muitos trabalhadores europeus, sobretudo para serviço nas fazendas de café. Esse movimento de chegada de estrangeiros é chamado de imigração. Olha só. Com a proibição do tráfico de escravizados em 1850, houve um grande crescimento do número de imigrantes no país. A partir de 1871, os governos das províncias adotaram um programa que ficou conhecido como imigração subvencionada. Esse programa incentivava a vinda de estrangeiros, sobretudo europeus, para trabalhar nas lavouras de café e ocupar regiões despovoadas
em troca de ajuda financeira. Esse período, crianças, teve um número muito grande de imigrantes europeus vindo aqui para o Brasil. Olha só, capa da revista O Imigrante, de 1908. Essa publicação tinha o objetivo de incentivar a vinda de imigrantes para São Paulo. A maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil veio da Itália, seguidos por espanhóis e alemães. Também vieram imigrantes de outros continentes, como japoneses e árabes. Olha só aqui, ó. Estão vendo? Olha só como é bem chamativo para a época e a capa da revista, não é? Olha só, tudo assim, ó, fizeram um estado de São Paulo grande, né? Bonito, como promissor, não é? Olha só. Embora parte dos imigrantes viesse para trabalhar nas lavouras paulistas de café, muitos se dirigiram a cidades em crescimento ou a áreas pouco povoadas. Foi o caso do Espírito Santo, que recebeu entre 30 mil e 50 mil imigrantes de diversas regiões da Itália, com o objetivo de povoar determinadas áreas e promover o crescimento econômico da região. Olha só, já no sul do Brasil, a fixação de imigrantes ocorreu lá, ó, em diversos estados. Olha só, em Santa Catarina, as regiões dos atuais municípios de Joinville, Blumenau e Chapecó receberam, sobretudo, famílias alemãs e italianas. No Rio Grande do Sul, os primeiros povoados foram fundados por portugueses. Olha só. No Sudeste, o primeiro navio de imigrantes japoneses chegou em São Paulo em 1908, trazendo centenas de pessoas. A maioria delas trabalharia nas fazendas de café. Olha só. Complete as lacunas aqui, crianças. Vamos completar juntos aí na página 43. Olha lá. O movimento de chegada de estrangeiros para viver em um país é chamado de... Como que é chamado esse movimento, crianças? Exato, acabamos de falar, não é? Imigração, certo? Isso. Olha lá aqui na letrinha B. Olha só. Alguns imigrantes foram trabalhar nas cidades, mas a maioria dos que chegavam iam trabalhar no campo nas fazendas, não é? Nas fazendas de café, crianças. Olha só, nas fazendas de café. Olha lá, o que foi a imigração subvencionada, crianças? Olha só, a imigração subvencionada, ela foi um programa criado pelo governo brasileiro para promover a vinda de imigrantes para cá, não é? Vamos lá, então, agora para a página 44. O trabalho nas fazendas de café. Olha só. Os estrangeiros que vieram para o Brasil esperavam conseguir uma vida melhor do que levavam em seus países de origem. Mas a adaptação a essa nova realidade não foi fácil. Olha só. Primeiro que eles vieram amontoados, não é mesmo? Sem privacidade. Eles também nem imaginavam que essa viagem seria totalmente desconfortável, não é? Olha só, ao chegarem ao Porto de Santos, destino da maioria dos italianos que vieram trabalhar nas fazendas de café, os imigrantes eram enviados para a hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo. Da hospedaria, os imigrantes contratados eram levados para os cafezais do Oeste Paulista, ou seja, do lado oeste do estado de São Paulo. Nas fazendas, o trabalho era pesado. Cada família de imigrantes ficava responsável por cuidar de cerca de 7 mil pés de café. Olha só. E outra, eles tinham que também produzir o quê? O alimento que eles iriam lá consumir durante esse período também, certo? Só que os alojamentos, crianças, eram distantes, não é? Do comércio, olha só. Os alojamentos eram distantes do centro de comércio. Então, eles tinham que comprar o que necessitavam. Ferramentas, remédios, roupas, alimentos, nos armazéns da própria fazenda. Só que os preços eram absurdos. E como eles sempre estavam precisando de sabonete, de algumas coisas, ferramentas, de algumas coisas que eles não conseguiam produzir,
tinham que pagar muito caro no armazém da fazenda, e com isso eles ficavam sempre devendo, eles ficavam muito endividados. Olha aqui, ó. Imigrantes em frente à hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Olha só aqui, ó, de 1896 a 1900, durante 4 anos. Olha como foram chegando bastante imigrantes italianos, não é mesmo? Olha só aqui, ó. Depois vocês vão ler essa tarjetinha aqui, ok? Diante das dificuldades encontradas, muitos estrangeiros acabaram deixando as fazendas e se dirigindo para cidades mais próximas em busca de trabalho. No início do século XX, grande parte dos operários de São Paulo, maior cidade fabril do país, eram de imigrantes. Olha só. Os imigrantes que chegavam ao Brasil passavam por muitas dificuldades. Cite umas dessas dificuldades. A professora colocou aqui algumas para vocês já, ó. Olha só, quais eram uma das dificuldades que eles passavam. Os navios vinham lotados, os salários eram baixos, os preços eram altos, crianças, dos armazéns, não é? Os preços eram altos. Opa, os preços eram altos. Aqui, ó. Nos armazéns, não é? Explique por que alguns imigrantes acabaram contraindo dívidas com os fazendeiros. Porque os fazendeiros pagavam, além de eles pagarem pouco, os imigrantes tinham que comprar produtos nos armazéns das fazendas, onde era muito alto o preço, onde era muito alto, não é? Observe o gráfico e responda as questões. Olha lá, crianças, vamos observar aqui, ó. Aqui, ó, a imigração do Brasil entre 1884 e 1933, lá na página 45. Olha aqui, ó, o tanto de alemães que chegaram nesse período aqui, de espanhóis, estão vendo? Olha, de italianos. Japoneses vieram um pouquinho, portugueses vieram, sírios e turcos de outros países, outras nacionalidades. A maior parte realmente foram de italianos, não é? De onde veio o maior número de imigrantes? Da Itália. Que período chegou o maior número de imigrantes no Brasil? Entre 1894 a 1903. Cite os 3 grupos mais numerosos que chegaram ao Brasil nessa época: italianos, portugueses e espanhóis, ok? Na página 46, crianças. Olha lá então, ó. Vamos lá para a página 46. A vida na capital, crianças. Olha só como que era então aí, ó. A vida na capital. Olha só. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil desde 1766, certo? Olha só, então. Ao longo do tempo, o cotidiano de seus moradores foi registrado em notícias de jornais, obras literárias, pinturas, charges, fotografias. Olha só. O dia a dia de ricos e pobres eram bem distintos. A maioria da população era pobre, analfabeta, trabalhava muito e recebia salários baixos, certo? Olha aqui, ó. Aqui. As pessoas mais ricas, empresários, políticos, fazendeiros, eram influenciadas pelos costumes dos países europeus, principalmente França e Inglaterra. Olha só. O cuidado com a aparência. Aqui, ó. O cuidado com a aparência era ainda maior em locais públicos, como confeitarias, sorveterias e teatros, pois o vestuário distinguia as pessoas mais ricas do restante da população. Vamos observar essa foto aqui, crianças, ó. Porto da cidade do Rio de Janeiro, olha só, uma foto de, ó, 1866, crianças. Olha só, não? Olha quantos navios aqui, não é? Embarcações, pequenas embarcações, né? Os homens frequentavam as lojas da região central para comprar artigos masculinos, como meia, lenços de seda, luvas, casacas, chapéus, jaquetas. As mulheres encontravam roupas e acessórios importados, como tecidos, luvas, chapéus, mas os ricos, né? Eram os ricos que faziam isso, né? Olha lá. Ao longo do século XIX, a elite da cidade passou a valorizar mais momentos de distração e divertimento nas horas de lazer. Os jovens aproveitavam os cafés, as livrarias, pontos de encontro, discutiam assuntos sobre literatura e política.
Por outro lado, a maior parte da população do Rio de Janeiro vivia na pobreza. A cidade apresentava problemas que vinham do período colonial, como a falta de esgoto. Os dejetos, urinas e fezes das moradias eram carregados até a praia e jogados no mar. Não havia nenhuma limpeza nas ruas e o mau cheiro era intenso. Olha só. Crianças, mas tem algumas ruas bem antigas, como a Visconde de Rio Branco, ali no Rio de Janeiro, por sendo uma cidade praticamente uma das primeiras cidades aí do país, ainda cheira esgoto, crianças. Vocês forem mais ao centro da cidade ainda, assim, quem mora lá já acostumou com o cheiro, mas nós que vamos assim para visitar, selecionem algumas ruas bem centrais ali do Rio, não na praia, no centro mesmo da cidade, ainda se percebe-se o cheiro de esgoto, criança, porque não foi feita aqui a canalização do jeito que foi montada a cidade, né? Não é com a tecnologia que nós temos hoje, não é? A imundície das ruas, olha aqui, ó. A imundície das ruas do Rio de Janeiro incomodava os pedestres e causava epidemias. Olha só, porque era muita sujeira, não é? Olha aqui então. Aqui, crianças, a professora vai deixar para vocês aqui, ó, como treino. Aqui, ó, a letrinha A e B, certo? A cidade onde você vive tem problemas de limpeza pública? Comente. Não, né? Aqui nós não temos problemas, por quê? Nós temos o quê? Nós temos o quê? Um sistema de água e esgoto, ou seja, nós temos aqui saneamento básico em Limeira, nós temos a coleta de lixo, então, graças a Deus, nós não passamos por problemas de limpeza pública, não é? Agora, aqui na página 48, crianças, sobre as festas e comemorações, não é? Porque as pessoas gostam de organizar aniversários, casamentos, formaturas, festas, não é mesmo? Nós temos também festa, o carnaval, as festas juninas, mas olha lá, como que começou toda essa festividade nossa aqui? Olha só, no Brasil, as festas públicas ganharam incentivo depois da chegada da família real portuguesa em 1808. Havia festas religiosas e cívicas que celebravam acontecimentos políticos, como a coroação do imperador. As festas cívicas, em geral, aconteciam em grandes espaços públicos, como o Campo de Santana, no Rio de Janeiro, e quase sempre começavam com um desfile militar. Várias festas religiosas e populares também aconteciam em igrejas, nas ruas e praças públicas, por exemplo, a festa do Divino, que tem ainda até hoje. Ainda hoje comum em quase todos os estados. Outra festa de rua era o Carnaval. Durante os 3 dias dessa celebração, a população se divertia com o entrudo, brincadeira que consistia em lançar uns aos outros água, polvilho ou bolinhas contendo água de cheiro. Olha lá, cena de um carnaval, olha só, de Debré. Criançada linda do meu coração. Ufa, estamos ficando aqui com a nossa aula de história aí. Cansaram? Né? Na próxima aula nós vamos terminar aí este módulo. Então, não esqueçam de fazer aquelas 2 questõezinhas lá da página 47, A e B, que a professora deixou para vocês, certo? Beijos, força na peruca e até mais.